Paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou muito, mas muito feliz, porque vocês atenderam o meu pedido e nós chegamos a 8 mil inscritos. Aí você fala, professor, você já falou isso no nosso Café com Deus Pai, 7h30 da manhã. Já falei. Você já falou isso aí no nosso Salmo Descanso da Noite? Já falei. Porém, o canal Bíblia para o Cotidiano tem 3 públicos, gente. Tem um público do Café com Deus Pai, todo dia, 7h30 da manhã. Tem um público dos Salmos Descanso da Noite, que está fazendo eu e a minha Rose. A Rose aí me ajudando no Salmos Descanso da Noite. Mas eu tenho um público fiel, um público que interage, um público que compartilha, um público que ora, um público que vem aqui sempre, que é a turma da Escola Bíblica Dominical. Então, mesmo que você já tenha escutado essa semana eu falar que chegamos a 8 mil, tem você que é da Escola Bíblica Dominical, que ainda não ouviu. E os meus parabéns é para você que se inscreveu e fez esse canal chegar a 8 mil inscritos. O canal Bíblia para o Cotidiano nasceu com o intuito de ensinar a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Eu posso fazer 3 devocionais por dia, mas a Escola Bíblica, ela não pode sair enquanto eu for dono desse canal. A palavra é essa mesmo, enquanto eu for dono desse canal, aqui sempre terá Escola Bíblica Dominical. Seja da editora Betel, seja da editora CPAD com o pastor Urandi, seja da editora Central Gospel com o pastor Alex. Aqui sempre terá Escola Bíblica Dominical. Então, parabéns para você que se inscreveu no canal e fez ele chegar a 8 mil inscritos. Deus abençoe sua vida e multiplique, retribua a Deus muito mais a sua vida, tá bom? Agora bora nos apresentar para a nossa aula. Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano, revista da editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre estamos estudando sobre os profetas menores do Antigo Testamento. E hoje nós chegamos na lição de número 6. Isso aí, ó, lição de número 6. Acabou o mês de julho, porque essa lição de número 6 será aplicada no dia 6 de agosto. É isso aí. O próximo domingo será já agosto. Já será o mês de agosto, 6 de agosto. Você terá essa aula na sua igreja. No entanto, aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, você tem também a aula completa. Superintendente, professor, pastor, alunos, aula completa. E hoje vamos estudar sobre o profeta Jonas. Isso mesmo, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Lembra que lá no começo a gente falou e foi aprendendo os profetas que estavam profetizando não para Israel, mas para o povo vizinho, para o povo de fora? Jonas é esse profeta. O profeta Jonas vai falar para o povo de Nínive. Isso aí é o que você vai ter na lição de hoje. Particularmente, eu posso dizer para você que essa lição desse profeta é a lição mais fácil que a gente vai encontrar. Por quê, professor? Mais fácil, porque já estamos acostumados a ouvir sobre Jonas. Então a gente pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali, a gente sai juntando as informações que a gente tem, filme, livro, pregação, estudo, devocionais sobre Jonas, e você vai montando a sua ideia. Então quando você lê aqui a revista para aplicar a aula, você já tem muito subsídio, diferente do profeta Obadias, que foi a lição passada, que a gente nem sabia que existia o profeta Obadias, né? Abre-se um parênteses, é um exagero, mas tem muita gente na igreja que nem sabia que existia Obadias, diferente de Jonas. Então, fica tranquilo, uma aula mais. E eu gostei do professor aqui, tá? Ele não vai trazer o intuito da profecia de Jonas. Ele vai trazer a responsabilidade de Jonas. Ele vai para esse lado. Não que a mensagem para Nínive não seja importante, não que o ensinamento de pregar a mensagem de Deus em todo o tempo seja importante, mas ele vai dar ênfase para mim e para a sua vida quando chegar no ponto 3. Por que que muitos profetas fogem da vontade de Deus? Quer pregar apenas o que é bom? Nínive ouviu a mensagem reta, a mensagem séria e a mensagem que tinha que ser. Mas, acima de tudo, Deus pregou primeiro. Olha isso aí, já anota aí, professor. Deus primeiro pregou para Jonas.
Jonas teve que se converter para depois pregar. Eita, professor, mas Deus tinha chamado Jonas para pregar em Nínive. Então, Deus chamou ele, mas ele era um crente rebelde, precisava se converter, igual Pedro. Pedro andava com Jesus, mas precisava se converter, né? E quando se converte, Pedro prega, e 3.000 almas, na primeira mensagem do Pedro, aceita Jesus. É a mensagem de Jonas. Pega a sua revista, pega a sua Bíblia e bora aprender um pouco mais sobre o profeta Jonas. Nosso textuário de hoje se encontra no livro de Jonas, capítulo 2, verso de número 2, apenas a parte A, que nos diz assim: E disse, na minha angústia, ao Senhor, e ele me respondeu. A angústia porque estava na baleia, né, Jonas? A angústia porque estava na aflição, né, Jonas? A angústia porque estava em desobediência. Deus, ele é misericordioso. E mesmo Jonas na desobediência, Deus ouve o clamor de Jonas. E ele diz bem claro, na minha angústia ao Senhor, e ele me respondeu. Nossa verdade aplicada de hoje nos diz assim: mesmo que pareça absurdo ou diferente do que pensamos, devemos ser obedientes ao chamado de Deus. É isso mesmo. A lição de Jonas, o grande aprendizado sobre o livro de Jonas, é que parece que algumas coisas são absurdas que Deus nos manda fazer. Parece. Irmão, sejamos crentes, professores, sejamos bem resolvidos nisso aí. Existem coisas que Deus manda você fazer que diz assim, não é possível. Por exemplo, Deus dizer para Abraão, mata o teu filho Isaque, ofereça a mim. É fora da caixinha, irmão. Mas Isaque foi lá e fez. Jonas pregar em Nínive, um povo ruim, um povo rebelde, um povo que não queria saber de Deus, é fora da caixinha. Oséias casar com uma prostituta, ter filhos com ela e ela depois o abandonar e ele ir lá resgatar ela para casar de novo, é fora da caixinha, irmãos. Existe coisa que você fala assim, não é possível. É possível, mesmo que pareça confuso, difícil de fazer, tem que fazer. Vamos para o Novo Testamento? Bora lá! Jesus diz em João capítulo 6, aquele que não comer da minha carne, beber do sangue, não tem parte comigo. O que o povo diz? Você ficou louco? Que história é essa de comer carne e beber sangue? Absurdo, só que o povo não entendeu o que simbolizava isso aí. Então existem algumas coisas que você fala assim, eu não entendo, mas Deus está mandando, então eu vou fazer. Esse é o contexto de Jonas, certo? Nosso objetivo de hoje é apresentar o cenário da mensagem do profeta Jonas. Segundo objetivo, estudar acerca da fuga do profeta Jonas. Vamos falar Jonas, o profeta fujão. E o nosso terceiro ponto aqui é exibir a lição do livro de Jonas para os nossos dias. Vamos aprender? Vamos levantar profetas corajosos para pregar aonde Deus assim mandar. Texto de referência de hoje, livro de Jonas, capítulo 1, 2 e 3, e depois lá para o versículo de número 8. Lembrando que essa aqui está na descrição do vídeo para você acompanhar ela toda. Diz assim, se você não tem a revista, acompanha aí. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Tem umas coisas, irmão, se não tivesse na Bíblia, a gente não... Dá vontade de rir, irmão. Tem coisas que se não tivesse na Bíblia, a gente não acreditaria. Como é que Jonas conhecia Deus? O que Jonas sabia de Deus? Porque parece que Jonas não sabia quem era Deus, o Deus que ele servia. Porque ele diz que Deus aparece para ele ouve a ordem de Deus e ele foge ao contrário. Ou ele vai ao contrário. E diz o texto que ele quis fugir da face de Deus. Será que Jonas nunca leu o Salmo de número 139? Porque nessa época o Salmo 39 já havia sido escrito
Para onde fugirei de tua face? Certo? Salmo 51, né? Então Jonas parece aquele profeta assim que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque como que ele conhecia Deus, sabia de Deus e quer fugir de Deus? Ei, Jonas! Mas a pergunta é, quem nunca quis fugir da responsabilidade? Mas isso aí é para o ponto 3. Segura aí, verso de número 8. Então lhe disseram, declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Irmãos, professores aqui já dá até uma mensagem. Deixa eu ver se eu marco de cores diferentes. Olha só as perguntas que você pode fazer na sala de aula, você que gosta de fazer pergunta. Aqui é o seguinte, eram os homens muito supersticiosos. Então, se todo mal viesse contra eles, é porque era algo externo, algo espiritual, algo do místico que estava acontecendo, por chuva, por sol, já estudamos aqui, lembra? Lembra que já estudamos sobre isso aqui? Que toda vez que vinha uma praga, que vinha chuva, que vinha seca, era por ação divina. Então, mesma coisa, o mar estava calmo, de repente o mar se agita. Então, é alguém que está com algum problema. E quando acha, Jonas diz, ei, peraí, está acontecendo alguma coisa que não é normal. Quem é você na sua igreja? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua família? Quem é você na sociedade? Eita, meu Deus, como dizia o meu amigo Carlos Bianchini, dizia porque eu não congrego mais com ele, né? Eita pega, pastor, e meu amigo diácono Carlos Bianchini. Olha só as perguntas que eles fazem. Que ocupação é a tua? Você faz o que da vida? Segunda pergunta. De onde você vem? Terceira pergunta. Qual é a sua terra? E quarta pergunta. Colorido mesmo aí, ó. De que povo tu és? Ponto. Então, se aquele povo no barco, aqueles marinheiros ali, entendesse qual é a ocupação de Jonas, de onde ele vem, qual é a região que ele vem, qual é a sua terra e qual é o seu povo, poderia deduzir que Deus Jonas servia, qual a divindade que Jonas oferecia sacrifício, se era algum Deus que estava magoado, chateado com Jonas. Por isso essa pergunta. É essa aqui. 4 perguntas. Será que podemos perguntar um para o outro essa manhã, essa tarde ou essa noite? De onde nós viemos? Quem nós somos? O que estamos a fazer? Esse é o livro de Jonas que vamos estudar. Hino sugerido para você que sabe cantar, cante e adore ao Senhor. 209, 253, 283. Cante e louve ao Senhor. Motivo de oração de hoje. Bora ver qual é o motivo de oração? Ore a Deus por mais misericórdia e compaixão pelo próximo. Eita, por quê? Porque Jonas não teve compaixão dos ninivitas. Mesmo os ninivitas, depois dando trabalho para Deus e Deus vindo trazer juízo sobre Nínive. Eu não sei se você sabe, eu dando spoiler aqui. Mas Deus veio com braço forte, vara de ferro, rigor contra Nínive. Depois, mas naquela ocasião era momento de anunciar. Então vamos orar para que Deus tenha mais compaixão. Ou que nós venhamos ter mais compaixão para o próximo. Porque Deus tem compaixão, Deus tem misericórdia. Às vezes somos nós que não temos muita misericórdia das pessoas. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, eis aqui o teu povo. Vem nos ensinar, Senhor, a ter misericórdia por aquelas pessoas que não te acharam, que não te encontraram, que não sabem quem tu és. E que nós tenhamos, Pai, coragem, ousadia para proclamar a palavra para essas pessoas que estão em devassidão, promiscuidade, que vivem uma vida, Senhor, desregrada, que vivem uma vida, Senhor, vivendo na devassidão. Que essas pessoas venham te encontrar através de mim,
pregando aqui no canal Bíblia para o Cotidiano. Que o canal Bíblia para o Cotidiano seja um oásis, seja um farol para os que estão perdidos na escuridão. Seja no café da manhã com Deus Pai, seja na escola dominical, seja no devocional Salmo Descanso da Noite. Que eu seja uma voz profética na vida daqueles que não te conhecem e que através desta palavra eles encontrem o caminho, a verdade e a vida. Amém? Seja você esta bênção de misericórdia de Deus para a vida dessas pessoas. Nossa introdução nos diz assim: o profeta Jonas fugiu do chamado de Deus para pregar aos ninivitas, achando ser possível tal coisa. Eita, olha lá, achando ser possível tal coisa, né? Fugir da presença de Deus, certo? Pois em seu coração achava que aquele povo não merecia ser poupado do castigo divino. Que é isso, irmão? Jonas se achava, ou por Jonas ser judeu, se achava melhor do que qualquer outra nação, principalmente os ninivitas. Jonas declara, Jonas achava que aquele povo não merecia Deus. Gente do céu, aí a última parte da introdução, caso viesse a se arrepender. E Jonas diz bem assim mesmo, irmãos. Eu sei que você sabe, professor, você que é aluno, Jonas diz assim: eu sabia que se pregasse para esse povo ele se convertia. Não era para ter pregado para ele, é um povo ruim, não devia ter escutado de Deus, mas escutou e se arrependeu. Irmão, tem pregador que só quer pregar para quem é crente, para quem é povo seu. Quando vai pregar para fora de aquele povo não é digno. Todos nós, eu, você, eles que estão fora, somos, irmãos, alcançados pela graça de Jesus Cristo. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo inteiro, todo o mundo. Se alcançou você, se alcançou eu, por que não pode alcançar outros? Eita, profeta! Bora lá! Ponto 1. O cenário da mensagem do profeta Jonas. Nínive era a capital do reino da Assíria. Não esqueça que existe Assíria e Síria. Duas nações diferentes, tá bom? Na antiga Mesopotâmia, atualmente ela encontra-se no norte do Iraque. Era uma cidade de muitas imoralidades e exploração de pessoas com o trabalho escravo, além do estilo de vida violento, cruel e desumano. Olha a história de Nínive, era essa. Olha essa história de Nínive. Era um povo que era ruim, era um povo que era cruel, era um povo que era desumano. Era o povo de Nínive, gente. Mas esse povo precisava ouvir de Deus. Não importa o quanto esse povo seja ruim, mau e perverso, eles precisavam ouvir de Deus, certo? Continuando, nesse cenário onde todo o tipo de barbaridade imperava, somado ao forte antagonismo entre Nínive e Jerusalém. A discrepância que a gente tem aqui de Jerusalém e de Nínive, né? Onde um povo escolhido por Deus, onde o povo estava oferecendo culto a Deus, e um povo completamente cruel. Apesar que, nesse contexto, o povo de Israel já não estava tão favorável, tá? Não esqueça que o povo de Israel estava perdido, estava desviado do caminho. Mas mesmo assim, Israel se achava melhor do que as outras nações. Mas esse é o cenário. Deus enviou o profeta Jonas como seu mensageiro para anunciar o julgamento divino contra aquele povo. Deus é mas tão misericordioso. Hoje estou gravando um domingo, hoje pela manhã dando aula para os adolescentes, eu falando principalmente para o José, que é o nosso aprendiz de professor, está treinando para ser professor ali dos adolescentes, e a gente falava justamente sobre isso, que esse julgamento divino, Deus não vai punir uma nação sem antes que o conheça.
antes que seja pregado o evangelho para ele, antes que seja anunciado para esse povo. Então Deus diz bem claro no livro de Jonas, é bem claro, eu não posso, eu não tenho como, Jonas, destruir Nínive se eles não sabem a diferença entre a mão esquerda e a mão direita. É o que Deus estava dizendo, entre servir aos deuses e me servir. Eles não têm noção o que é me servir. Então, se eles não têm noção o que é me servir, eu não posso puni-lo. Eu tenho que primeiro anunciar para ele ao arrependimento. Agora, se depois que for anunciado a ele não quiserem, aí eu venho com o juízo, que foi que veio posteriormente, foi que veio o juízo de Deus contra Nínive. Mas naquele tempo era necessário, o tempo que eu falo de Jonas, ouvir a palavra. 3 ponto, misericórdia, professor, quer acabar a aula, nem começou ainda. 1.1, conhecendo um pouco mais do profeta. O nome Jonas significa pomba. Isso pode ser uma analogia da sua missão como mensageiro da mensagem, da mesma forma como esse animal era usado em épocas remotas para levar mensagem entre pessoas em terras distantes. Isso mesmo, não sei se você sabe, mas já ouviu falar em pombo, correio? É isso mesmo. O pombo ele tem um radar sensorial incrível. Então você pega o pombo, depois dá uma pesquisada aí para você ver que bem legal. Não vai acrescentar muito, mas para você entender o nome de Jonas, né? Então você levava o pombo daqui de Diadema lá para São Bernardo do Campo, que é 2 cidades aproximadamente juntos, né? Comparando, mas ainda é um pouco distante. E se você soltasse ele lá em São Bernardo, no centro de São Bernardo, ele conseguiria chegar até aqui Diadema. É uma coisa inacreditável. Então, como o escritor coloca, o nome Jonas, por ser pombo, é aquele assim, ó, que mesmo o Jonas querendo pegar um trajeto errado, ele ia acabar no cenário que ele tinha que ir. Eita glória gloriosa! É assim não sou eu e você, não dá para fugir. Jonas era, outra informação sobre Jonas, né? Jonas era filho de Amitai. É isso aí, Jonas 1:1. E natural de uma pequena cidade de Gad-Afé. Espero que pronuncia assim. Isso aí está registrado em 2 Reis, capítulo 14, 25. No distrito de Zebulon. Essa área era conhecida pelas pluralidade de povos e suas diversidades culturais e religiosas. Pluralidade na religião não é bom. Não é coisa boa. Nunca foi e nunca será. Esse negócio que toda religião é boa, não. Para aí, irmãos. A nossa religião é Cristo, é o nosso religare, é que nos religa a Deus. E outros não, outros buscam adoração para si, buscam adoração para eles mesmos, buscam adoração para outras pessoas, para outras imagens, para outros deuses que não seja Deus. Então, pluralidade nas religiões não é boa, não agrada a Deus e era o cenário do qual Jonas vivia. Estava perverso nesse tempo o povo de Israel. Segundo alguns estudiosos, estar familiarizado com o costume pagão e tão avesso aos costumes do seu povo teria sido uma estratégia divina para enviar Jonas à cidade de Nínive como seu mensageiro. Era completamente diferente. Então, Jonas foi induzido para estar numa terra onde a pluralidade era algo comum. E Jonas disse, não, esse povo não merece, esse povo adora vários deuses, eu sou adorador de um Deus só. Lembrando que Deus já estava trazendo, nessa época, trazendo julgamento sobre Israel, que são os profetas menores, né? Tirando 3 profetas, os outros 9 estão, como diz na minha terra, sulapando o povo de Israel. Então não estava muito diferente não. Não estava não, Jonas, não estava não. 1.2, a mensagem do profeta. A mensagem do profeta era, em sua essência, absolutamente condenatória.
ele deveria informar aquele povo sobre a ira de Deus como resultado de suas ações pecaminosas e perversas. Na fala do profeta, há um tempo determinado por Deus para que a cidade de Nínive fosse destruída. E começou Jonas, aí que é Jonas capítulo 3, verso 4, tá? E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Uma mensagem breve, simples e objetiva. Uma mensagem sem rodeio, justificativa, exceções. Possivelmente tenha sido essa forma que a tornou tão eficaz. O que eu aprendo com a mensagem de Jonas capítulo 3, verso 4? O que nós podemos aprender? Que às vezes a gente quer inventar demais. A gente quer trazer a história do novo demais nas nossas mensagens, que a mensagem não é nossa, né? A mensagem é nossa quando eu quero inventar. Quando a mensagem de Deus é: te converte porque segue-se o juízo. Eita Deus, é simples. Aí parece que a gente tem que inventar. Aí quando não tem mais o que inventar, aí se torna heresia. O povo não se converte, o povo não se compadece dos seus pecados, das suas dores, porque nós estamos inventando. A mensagem de Jonas era simples: 40 dias, ou se converte ou Deus vai destruir Nínive. Mas como assim? É isso. Convertam-se ou Nínive será destruída. Sem rodeio. Direto, objetivo e eficaz. Foi a mensagem de Jonas. 1.3. A resistência de Jonas ao chamado. Então veja, o escritor aqui, o pastor Antônio Paulo Antunes, é Antônio Paulo ou Paulo Antônio? Não, é Antônio mesmo. Antônio Paulo Antunes, ele vai focar muito no chamado de Jonas em vez da mensagem. Porque a mensagem é essa. Jonas não tem o que falar da mensagem de Jonas. Não dá exegese, hermenêutica, homilética, uma boa oratória, uma boa teologia sistemática, um bom comentário bíblico. Não. É isso. A mensagem que Jonas pregou foi essa. Saiu pela cidade dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ponto. Chega ao ouvido do rei e diz: vocês têm 40 dias para se arrepender do pecado de vocês. E se não arrepender, Deus vai vir destruir. Ponto. Mas como? Por que? Quando? É isso. Quando é 40 dias. Receba ou não receba. Acredite ou não acredite. Essa é a mensagem. Aí ele vai entrar aqui já falando sobre o chamado de Jonas. Já sabe a mensagem, porque a mensagem é só essa. Ou é toda essa, né? Diz assim: Deus disse a Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Jonas 1:2. Humanamente falando, não é difícil entender porque essa não foi uma tarefa fácil de cumprir. Assim como Oséias e outro profeta, Jonas também teve uma missão desafiadora. Ele precisava ir ao território inimigo. E Oséias, lembrando de Oséias, lembra que, como nós pregamos aqui sobre Oséias era do Reino do Sul. Ixi, agora confundi, não, me perdoe se eu errar, tá? Me perdoe se eu errar. Ele era do Reino do Sul e foi levantado para pregar no Reino do Norte. Então ele não pregou na cidade dele, apesar que ele pregou para Israel, mas Israel do sul, Israel do norte, as tribos divididas. Ele sai de sua terra, do seu conforto, da sua zona de conforto a pregar em outra terra. Então é um pouco mais difícil do que você pregar na sua própria terra. E foi o caso de Jonas. Jonas saiu de sua terra para ir pregar em outra terra. Só que um pouquinho mais diferente de Oséias. Oséias ainda estava pregando para os seus conterrâneos, só não era era o mesmo povo, Israel, porém dividido. Aqui o de Jonas era um pouquinho mais difícil, porque não era o seu povo. Não era nem o povo dele desviado, era um povo rebelde, cruel, como já lemos aqui.
tá? Essa semelhança entre um e outro. Como já dito anteriormente, a truculência daquele povo era o que os mantinham no poder e no domínio de outras nações. O medo e as barbáries eram as ferramentas do domínio dos assírios, como enfrentar esse povo em seu território e ainda com uma mensagem que anunciava o seu extermínio. A gente fala muito da covardia de Jonas, a gente fala muito da falta de compaixão de Jonas, mas a gente esquece. Era como se Jonas fosse na cova dos leões, ou num leão, encontrasse um leão e batesse na cara dele. Uma comparação um pouco, vamos dizer assim, grotesca, mas é como se você pulasse o quintal de uma alcateia aí de cachorros, né? um canil de pitbull, e você chegasse lá e quisesse bater nos pitbull. Eita, professor, aí foi forte agora, hein? Era isso, porque o povo de Nínive era cruel, terrível. E Jonas tinha que ir lá na casa deles dizer que vocês vão tudo morrer. Só que esse povo estava acostumado a matar. Você está entendendo a gravidade? Que contexto de mensagem é essa que Jonas está vivendo, que Jonas está presenciando? Ele está falando para quem está acostumado a matar que eles iam morrer. Irmão, ser profeta na igreja é fácil. Quero ver ser profeta onde Deus mandar você ser. Eu não vou nem dizer o lugar, é onde Deus te mandar. Esse foi o ponto de número 1. Vamos ao ponto número 2, a fuga do profeta. Já se inscreveu? Ajuda agora a chegar a 10 mil, vai? Se inscreve aí se você não é inscrito, para a gente chegar a 10 mil ainda esse ano. Será possível, Deus? 10 mil ainda esse ano? Não sei se será possível. Mas se você se inscrever e pedir para outros se inscreverem, quem sabe a gente não chega a 2024 com 10 mil inscritos. Vamos lá? Mediante ao desafio da missão que recebera de Deus, Jonas elabora um plano para que pudesse se eximir, evitando um confronto com o Senhor. Em sua limitação, julgou haver a possibilidade de não cumprir aquele chamado sem maiores prejuízos pessoais. Por isso que eu comecei falando, eu não entendo muito bem qual era a cabeça de Jonas, a ideia dele, pois ele servia um Deus que era onipresente, onipotente e onisciente, e ele ainda quis dar um jeitinho para tentar sumir, se esconder. Não deu muito certo não, Jonas. Não dava. Se Deus chamou, ele vai te pegar. Dizendo para Jonas, né? A fuga para um lugar longe de toda aquela missão impossível aos seus olhos de Jonas, tá bom? Foi um ingênuo plano do profeta. Um ingênuo. O escritor até coloca que Jonas foi ingênuo em acreditar que ele fugindo em direção oposta ia resolver alguma coisa. Uma pergunta que sempre surge na história de Jonas. Deus não podia levantar outro profeta para ir para Nínive? E aí, professores, o que você acha? Deixa um comentário, marca aí o tempo. Eu não sei que tempo está sendo isso aqui, mas marca aí o tempo. E diz bem assim, Deus poderia levantar outro profeta ou era Jonas para ir para Nínive e Deus deixar Jonas seguir o caminho dele? Qual é a sua opinião? Eu quero te ouvir. Bora lá. 3.2.1. Meu Deus, eu quero acabar a lição antes do tempo, Jesus. 2.1. Jonas e o grande peixe. Aqui ele vai colocar algo bem interessante. Jonas chama de grande peixe, Antigo Testamento. E já no Novo Testamento é chamado de baleia. Então, grande peixe, baleia, há uma discussão se é, se não é. Irmão, acaba sendo irrelevante. É mesmo, professor? Eu acho desnecessária a discussão. Se era um grande peixe, se era uma baleia, se era um tubarão ou se era um lambari. Não importa, irmão. Pouco importa. O fato é
que um peixe, de que tamanho não sei, engoliu Jonas. Não o digeriu, engoliu. E levou ele aonde ele tinha que ir. Ponto. Isso é fato. Acabou. É simplesmente fato. O que era o nome, pouco importa. O que importa é que Deus usou um peixe para cumprir a sua vontade. Isso é o que importa. Então, meus irmãos, não se apegue ao nome. Se apegue ao fato que aconteceu. Verídico. Ponto. Diz assim: Jonas e o grande peixe. O fato de algumas traduções do texto usarem a palavra baleia ao invés de grande peixe, como em outras traduções, tem sido motivo de grandes discussões, erros e muito ceticismo entre as pessoas. De acordo com alguns dicionários gregos, a palavra grega subjetiva, que é traduzida como baleia, é a palavra ketus. E é definida amplamente como uma grande criatura marinha. Ponto. Acabou. Como diz na minha terra, jogou uma pá de cal no assunto. Uma grande criatura marinha. Eu posso até brincar com o que eu vou dizer. Podia até ter sido, sabe quem? O monstro do Lago Ness. Já viu aquela história lá que existe? Não importa quem foi. Não importa que houve. E que ele levou Jonas para cumprir a sua missão. Ponto. Repito. Vocês sabem o que é lambari? Vocês sabem o que é uma piaba? Vocês sabem o que é? Sabe o que é o quê? Uma tilápia? Não importa. Importa que Deus usou. Aqui, ó. Do grego. Não, top. Top, top. Uma grande criatura marinha. Acabou o assunto, acabou a discussão. No entanto, o fato mais importante a ser ressaltado é que não importa quão longe o homem esteja de Deus e da sua vontade, ainda assim o Senhor poderá alcançá-lo e trazê-lo novamente para junto de si. Por isso que eu comecei falando do Salmo 139, tá aqui, ó, Salmo 139, verso 9 e 10. Não importa. Deus vai sempre trazer o homem para perto dele. Deus sempre quer o homem perto dele. É fato. Certo? 2.2. A segunda chamada de Jonas. Eu achei muito interessante porque poucas pessoas falam disso. E parabéns para o comentarista da Bíblia, daqui da nossa revista. Jonas teve 2 chamados. O primeiro, ele estava ainda lá em Jope. Depois ele vai querer fugir para Tarse. E não dá certo indo para Tarse e acaba lá em Nínive. Em Nínive, Deus renova o chamado dele, só que ele já estava no território dos ninivitas. Então Deus faz o segundo chamado para Jonas, 2.2. Jonas, arrependido, orou e Deus ouviu sua oração. E disse: na minha angústia clamei, ou chamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu me ouviste a minha voz. Jonas 2:2. Jonas compara o ventre da baleia, o ventre, eu vou usar baleia? Não, vou usar a frase que está aqui, ó. O ventre de uma grande criatura marinha, o ventre de uma grande criatura marinha, eu falo de novo para que eu mesmo decore. Um ventre de uma grande criatura marinha, ele compara como um inferno. Eita, é forte, hein? Uma vez que o Senhor havia lhe poupado a vida, o profeta tinha a oportunidade de retomar os planos iniciais do seu ministério, que eram os planos de Deus e não os seus. Top! Os planos de Deus sempre serão melhor do que o meu. Os planos de Deus sempre me levará a algo melhor, excelente, pleno, completo, top. No entanto, quando eu tento
quando eu insisto em fazer do meu jeito, cuidado, que Deus pode mandar você ser transportado por uma grande criatura marinha. Eita, serve para mim, viu? Primeiro vem para cá. Não esqueça que o ouvido mais perto da boca que está lhe falando são os meus. Eita, Jesus, tu és tremendo. Depois que o grande peixe vomitou o profeta em terra firme, ele ouviu pela segunda vez a ordem divina para ir a Nínive. Aí já é Jonas capítulo 3. A primeira ordem foi Jonas capítulo 1. Aí nasce, vamos abrir? Vamos concordar? Bora ver aqui. Primeiro vamos para Jonas capítulo 1, depois a gente vai para Jonas capítulo 3. A gente vai ver Deus falando com ele duas vezes. A primeira diz assim, verso 1 de Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, verso 2, que é o chamado, certo? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Foi aí que Deus falou com ele. Aí a gente vai lá para o verso de número 3, o verso 1 e 2. Verso 1 do capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Pronto. Deus não repetiu o que era que Jonas tinha que pregar, porque ele já tinha dito no capítulo 1. Então Deus faz um chamado para Jonas duas vezes. E às vezes, Deus tem que fazer isso. Chamar e chamar de novo. Redundante, chamar novamente. Porque às vezes nós somos rebeldes. Não podemos julgar muito Jonas não, que a gente às vezes faz feito Jonas. A gente não quer ouvir o que Deus está dizendo. Mas graças a Deus que tem um exemplo de Jonas que a gente pode aprender e obedecer a Deus na nossa conduta, caminhando junto com Ele. Continuando, apesar dos imprevistos vividos por Jonas, o local, os destinatários e a mensagem eram as mesmas. Nada foi alterado por causa dos temores ou da incompreensão de Jonas. Irmão, isso aqui, irmão, é para glorificar de pé, igreja, como diz o apóstolo Valdemiro, né? Deus podia falar bem assim, olha só essa cabeça aqui. Ah, tadinho de Jonas, tá com medinho. Vou mudar a mensagem. Eu vou dar uma nova estratégia para ele. Ah, tá com medinho, eu vou dar ânimo. Vou falar o que falei para Josué 3 vezes. Esforça, tem bom ânimo, esforça, tem bom ânimo, esforça, tem bom ânimo. Ah, eu vou dizer para ele, calma, eu sou contigo. Não, irmão. Deus não mudou a mensagem dele. Deus diz no capítulo 3, verso 2, do mesmo jeito, prega a pregação que eu já te disse. Não tem nada de novo. É a mesma mensagem, Jonas. É a mesma mensagem, Tony. É a mesma mensagem, meu professor, meu superintendente, meu querido pastor, os alunos. A mensagem é a mesma. Deus não vai se moldar ao meu jeito. É eu que tenho que me moldar ao jeito dele. Lembra como é que eu chamo isso aqui? Eu não vou dizer. Você vai colocar na descrição. Como é que eu chamo isso aqui? Que ela é o quê? Daqui para cá e daqui para cá. O que é isso aqui? Não vou nem dizer, eu quero que você comente. É isso. Tem gente achando que Deus vai dar um jeitinho de facilitar a minha vida. Meu irmão, tem não. O que tem que ser, tem que ser. E no final você vai ouvir o que Paulo viu. Paulo. A minha graça te basta. Eita, agora sim. Vamos lá para o 2.3. O arrependimento de Nínive. Você vê que o escritor ele vai interlaçando a pregação, a punição de Deus, o chamado de Jonas, a punição de Jonas, a mensagem de Jonas, aí volta para a mensagem de Nínive, aí ele vai interlaçando, se confunde a história, porque na verdade é uma só, porque agora já vai falar do arrependimento de Nínive, depois da segunda chamada de Jonas. Ao ouvir a mensagem, todo o povo creu em Deus.
humilhando-se e jejuando, mostrando arrependimento por suas más ações, do rei até o mais carente do povo, incluindo os animais, todos ficaram cobertos de roupas de saco e sobre cinzas. Todos, da corte aos pobres, temeram a mensagem de Jonas. E Jonas estava com medo de pregar e eles ficaram com medo da mensagem que Jonas estava pregando. Jonas 3, do 5 ao 9. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nenhum homem, nem animal, nem boi, nem ovelha provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem beba água. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Que é isso, gente? Será que a gente não está precisando pregar mais simples, mais direto? Perdão se eu ofendo, sem arrudeio? Que é isso, gente? Ele disse: nem os bichos vão comer, nem os animais vão comer, vão fazer jejum junto com a gente. Porque o nosso problema é grave, o nosso pecado é tenebroso. Que é Jesus, hein? Que mensagem é essa? Meu Deus do céu! Bora. Continua. O improvável aos olhos do profeta aconteceu. A perversa, imoral, idólatra Nínive se arrependeu e se converteu. A pregação de Jonas resultou em um grande avivamento naquele lugar, pois mais de 120.000 pessoas voltaram-se para Deus, ouvindo uma mensagem de 7 palavras. Irmão, a cabeça do professor explode, irmão. Deixa eu calcular aqui uma coisa aqui, eu estou calculando, olha só. Jesus prega para 7.000, Sermão da Montanha, o maior sermão pregado por Jesus. Pedro, em uma só mensagem, ganha 3.000 almas. O endemoniado gadareno, ele prega em Decápolis, em 10 cidades, mas não fala quantos aceitam Jesus. A mulher samaritana, do beira do tanque lá, prega em uma cidade, vem ver Jesus, mas não sabe quantas pessoas se converteram. Mas o texto diz que 120.000 pessoas. 120.000 pessoas se converteram. Você tem noção do tamanho da mensagem? E que mensagem foi essa, professor? 7 palavras. Conta comigo. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 7. Simplesmente 7 palavras faz 120.000 pessoas se converterem. 120.000 com 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. É forte. É fortíssimo, gente. Nem entre o seu povo Jonas tinha presenciado tamanho feito, já que repetidas vezes foi dito a respeito dos 19 reis idólatras de Israel, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ou seja, Jonas queria falar muito
mal de Nínive, mas Israel não estava muito bom não, porque 19 reis, o texto dizia que não fazia o que era bom aos olhos do Senhor, ou trazendo o que está aqui, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Nínive reconheceu o seu mal, do trono ao menor. Esse foi o nosso 2.3, ou o ponto 2. Agora, bora contextualizar? Não precisamos nos deter muito, por conta de quê? Porque já estávamos aplicando a vida de Jonas no nosso dia a dia, mas vamos ler e explanar o máximo que a gente puder. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreva, que você ajuda o canal Bíblia para o Cotidiano. Aula de escola dominical 3 vezes por semana. Devocional 7h30 da manhã, todos os dias, café com Deus Pai. E à noite estou numa campanha aí de 150 dias, Salmos, descanso da noite. Esse aqui estou gravando no domingo, vai ser o nosso devocional de número 11. Isso aí. Então, não esquece de se inscrever. Ponto 3. Jonas para hoje. Mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia já ouviram falar de Jonas em algum momento sobre alguma coisa a respeito deste profeta, nem que seja sobre ele e a baleia. Assim como Jonas, de alguma maneira também já tentamos fugir dos propósitos e das ordens de Deus para cumprir nossa missão. Já falei isso lá atrás. Quem nunca tentou já pegar a esquerda quando Deus mandou para a direita? Então, precisamos aprender com Jonas e não cair no mesmo erro que ele. 3.1. O poder de Deus tem? Não, lógico que não. Deus não tem poder. Ele é o poder. Glória gloriosa. O livro do profeta Jonas evidencia de forma extraordinária, inquestionável e inequívoca o poder de Deus. A experiência vivenciada pelo profeta demonstra o poder de Deus sobre a natureza quando envia a tempestade. Mostrando o poder dele na tempestade. E acalmou. Também, do mesmo jeito que Deus levantou a tempestade, ele acalma. Te lembra de alguém? Se não, eu lhe recordo, Jesus, que acalma a tempestade. Quem é esse que até o vento lhe obedece? O que criou a tempestade é o mesmo que faz cessar. E mesmo se ele não tivesse criado, ela tinha que se calar, porque ele criou a natureza. Oh, glória! Jonas 1,15, tá? Também, ao enviar o grande peixe para resgatá-lo e devolvê-lo em segurança à praia. É isso aí, o Jonas 1,17 e Jonas 2,10. O grande, como é que é o negócio aqui? Uma grande criatura marinha, a ordem do Senhor. Virou motoboy, virou Uber, virou 99. É isso aí. Da mesma forma, quando acelerou o crescimento de uma planta, a boboreira, e usa um verme para destruí-la, uma demonstração pedagógica de que nada foge ao seu controle. Irmãos, esse ponto aqui dá uma mensagem completa sem precisar falar de outra coisa de Jonas. Falando do poder de Deus na vida de Jonas. E você tirar a pregação de Jonas em Nínive, tirar Jonas fugindo, tirar o chamado de Jonas, a fuga de Jonas, e você ficar somente na grandeza de Deus. No livro de Jonas você encontra Deus mostrando todo o seu poder. Ele diz para a natureza, dá chuva, Jonas no barco. Depois que Jonas é jogado na água, ele diz para a tempestade, acalma, mostrando sua soberania. Ele diz para uma grande criatura marinha, engole, mas não come, apenas guarda. Poder total. E aí, quando chega em Nínive, ele faz de a noite para o dia brotar uma boboreira. E no mesmo dia ele faz nascer um verme que come toda a boreira.
Então veja o que eu aprendo. Só com esse texto aqui, ó, que Deus diz para um grande peixe, uma grande criatura marinha, mas diz para um verme, do mesmo jeito. A grande criatura... Eita, irmão, não sei da tua cabeça, mas a minha explode. Dá vontade de sair rodando no manto. Do mesmo modo que ele diz para uma grande criatura marinha, o que dá para engolir um homem, ele diz para um verme. E todos dois obedecem a ele. E o homem não quer obedecer. O Jesus dos crentes. Dá para entender isso aí? Dá para entender? Irmão, bora lá. O salmista teve essa compreensão ao escrever Salmo 139. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Salmo 139, versos 5 e 6. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e o mar e a terra. Apesar de todo o poder, é um Deus misericordioso e compassivo, sempre pronto a reconciliar-se com o homem mediante o seu arrependimento. Se arrependeu, tem misericórdia. Jonas, capítulo 4, verso 2. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda em minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Aqui é uma expressão humana dizendo que Deus não deseja o mal, né? Ele dizendo: Deus, eu sabia. Eu não queria vir porque eu sabia que se eu falasse para esse povo ruim, raça de víbora, alma cebosa, eles iam se arrepender. E eu não queria que eles se arrependessem, porque eu julgava eles um nada, um lixo. Israel favoritismo, Israel principal. Eu sabia, Deus, eu sabia que tu é... Na verdade, ele podia estar contextualizando assim: eu sei que tu és misericordioso. Olha eu aqui, e tu me perdoasse. Eita, é forte. Mas Jonas diz que sabia das misericórdias de Deus. E nós temos que continuar sabendo das misericórdias de Deus, tá bom? 3.2. Arrependimento produz mudança. Lindo. Arrependimento que não traz mudança não é arrependimento, é remorso. Porque todo arrependimento traz uma mudança. Olha esse texto. Jesus declarou: os ninivitas ressurgiram no juízo com esta geração e condenarão porque se arrependeram, como pregação de Jonas. Isso aqui é Jesus dizendo: olha, os ninivitas se arrependeram para a pregação de Jonas. Jesus falando em Mateus capítulo 12, verso 41. Que Deus mandou Jonas pregar para Nínive. E Nínive se arrependeu. Então ele está dizendo assim: e vocês? E olha só que Deus mandou eu vim pregar para vocês, na minha terra, para o meu povo, e o meu povo não me quer. Deus manda Jonas pregar para um povo que não é dele, um povo perverso e cruel, e o povo se arrepende. Por isso que nós temos que cumprir o nosso chamado, seja onde for, na nossa terra ou fora dela, mas que seja na vontade de Deus. O verdadeiro arrependimento produz mudança total no modo de viver. Arrependimento difere em muito de remorso. Não são poucas as vezes em que as pessoas confundem arrependimento com remorso. Por isso é importante ressaltar que o remorso não produz mudança nas atitudes, na maneira de pensar ou no jeito de não mais continuar na prática do pecado. Como eu disse, remorso não faz mudança de vida. Arrependimento, há uma mudança de vida. Então, toda vez
que você vê pessoas chorando. É remorso? Mudou? Não, então não foi arrependimento. Eu me arrependi. Mas fez de novo? Fiz. Então não foi arrependimento, foi remorso. Que arrependimento já nos traz a mudança de vida. Literalmente. Não dá para titubear com dois pensamentos. Aqueles que, mediante ao confronto com suas atitudes contrárias à palavra de Deus, se entristece, inclusive com choro e lamentações, mas continuam a praticá-las, demonstrando claramente que não houve arrependimento genuíno. Vamos para agora o arrependimento. Arrependimento significa mudança de mente, maneira de pensar e visão de mundo. Quando alguém se arrepende, decide firmemente em seu coração agradar a Deus. Isso é arrependimento. Diferente de remorso. Dá ênfase, professor. Aluno, não venhamos estar na presença de Deus com remorso, mas sim com arrependimento. 3.3 vai nos dizer: não fuja do seu chamado. Ei, professor, aluno que foi chamado para dar aula, mas está com medo. Não faz isso, não. Assume a responsabilidade que Deus se responsabiliza pelo seu chamado. Assume a responsabilidade que Deus assume o seu chamado. Recebe aí, crente. O chamado de Deus pode causar temor e desconforto para aqueles que fixam seus olhos apenas nos desafios e obstáculos que precisarão enfrentar para cumpri-lo o chamado. No entanto, a vida de Jonas ensina aos servos de Deus que não se deve fugir ao seu chamado, qualquer que seja. Os motivos que insistam em desencorajar ou desmotivar. Vai vir? Lógico que vai. Não dá uma aula boa, não tem uma boa oratória, não tem uma boa hermenêutica, não lê muito bem, não fala muito bem. Mas por que Deus faz? Porque Deus prefere usar quem tem coragem do que ficar querendo que sua obra faça com os covardes, os medrosos. Deus usa mais, Deus quer usar, Deus vai agir na vida daqueles que são incapazes, se acham inferiores, mas têm coragem. Eu gosto muito de chamar algumas pessoas para fazer alguma coisa, ela fala, estou com medo, mas eu vou. Estou tremendo, mas eu vou. Porque se Deus me quer, eu faço. Do que aquela pessoa que não quero. Assume o teu chamado, crente. Vem da aula, vem. As salas de aula estão precisando de professores com ousadias. Professoras, cadê vocês? Pronuncie, diga, eis-me aqui, Senhor. Usa a tua serva para ensinar a este povo a tua palavra. Bora para o chamado. O chamado para obedecer a Deus deve superar qualquer tentativa da natureza humana em fugir da responsabilidade que Ele deu. Só assim será possível entender que é um privilégio servi-lo, pois Ele quer usar seus filhos apesar de suas limitações. Não te preocupa que Deus sabe das tuas limitações, sabe até onde você pode ir, sabe o que você não sabe. Olha só, vai ficar tudo redundante. Deus sabe que você não sabe. Ponto. E mesmo assim Ele quer que você faça, para que você se aprimore nele, através dele, por meio dele, e permaneça nele. Eita glória! Vou repetir esse texto aqui. O chamado para obedecer a Deus deve superar qualquer tentativa da natureza humana em fugir da responsabilidade que Ele deu. Só assim será possível entender que é um privilégio servi-lo, pois Ele quer usar seus filhos apesar das suas limitações. Amém? Vamos para a nossa conclusão.
Conclusão, professor. A misericórdia e a graça de Deus demonstrada para com os ninivitas também pode ser percebida na vida e no chamado do profeta Jonas, pois, mediante ao seu clamor, o Senhor o ouviu, dando-lhe uma nova oportunidade, tirando-o da profundeza da sua desobediência. Eu gostei disso aqui, irmão. Tirando da profundidades das suas desobediência ou da sua desobediência. Do mesmo jeito que Deus deu para Nínive uma segunda chance, Deus deu também para Jonas. Não esqueça que Deus deu uma nova chance para Jonas. Se você é professor, superintendente ou pastor e algum professor falhou, algum superintendente errou, algum aluno que estava sendo treinado para ser professor errou, use de misericórdia. Porque do mesmo jeito que Deus deu oportunidade para Nínive, Ele deu oportunidade para o profeta. E do mesmo jeito que Ele deu oportunidade para o profeta, Ele deu para Nínive. Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. E é o texto de Jonas, capítulo 4, verso de número 2. Eu sei que o Senhor é longânimo e tem misericórdia. Então saiba que Deus tem misericórdia das suas falhas, para que você tenha misericórdia daqueles que falharam. Por aqui, o Tony Pinho, o canal Bíblia para o Cotidiano. Essa foi a nossa lição sobre a vida do profeta Jonas. Que Deus abençoe sua aula no dia 6 de agosto. É 6? Isso, 6 de agosto de 2023. Eu espero você amanhã de manhã no nosso Café com Deus Pai, 7h30 da manhã. E à noite, o nosso devocional Salmos, Descanso da Noite. Que Deus abençoe. Não fuja do seu chamado, porque Deus vai atrás de você, porque Ele quer você. Que Deus abençoe e até a próxima aula.